praticamente 50% da população rural. Ele tem em torno de 1.680 habitantes. Nós temos uma única unidade de saúde, a qual ela tem atenção básica e tem algumas coisas de média complexidade. Praticamente 100% da população SUS dependente, e com isso a gente começou a ver a necessidade de trabalhar com a questão da melhoria da qualidade de vida. Não só na questão curativa, focada no médico, né, mas as questões integrativas e as questões de promoção e prevenção em saúde. O paciente, quando ele sofre um acidente vascular cerebral, que é o AVC, quando ele recebe a alta hospitalar, ele vem com encaminhamento para fisioterapia. E dependendo do acometimento do paciente, fonoaudiologia, psicólogo e outras especialidades. Aqui, esse paciente vai ficar na fisioterapia por vários anos. É um trabalho intenso, vai trabalhar marcha, equilíbrio, e cada um dentro do que foi acometido, ele vai ter uma lesão. Então, alguns recuperam melhor, outros não. Uns chegam a ficar acamados, né? E a fisioterapia não dá alta para esses pacientes. Por mais que ele melhore, se ele parar a atividade física, ele vai voltar a apresentar com mais evidência as sequelas. Então a fisioterapia acaba ficando monótona para eles. Conforme vai passando os anos, são os mesmos exercícios, a mesma rotina. Então a gente sentiu a necessidade de montar um grupo específico e que a gente conseguisse trabalhar com uma dificuldade um pouco maior para esses pacientes poderem executar movimentos melhores, porque eles tinham capacidade para isso. Então esse grupo acontece semanalmente, né, uma vez por semana, em torno de 1 hora e meia. E nele eu e a fisioterapeuta, nós fazemos meia hora de atenção global, né, e meia hora de atenção mais lúdica, com jogos, né, com artesanato, uma forma mais dinâmica de atividade. No atendimento com a fisioterapia em si, às vezes eles têm maior dificuldade de entender que o que eles fazem na atividade, na unidade de saúde, eles podem levar para casa e estar fazendo as atividades ocupacionais do dia a dia. Então, a atividade lúdica proporciona essa aproximação, que daí que entra também a questão da terapia ocupacional, insistindo para que eles lembrem do membro lesado. Por exemplo, a mão direita, ela cai em esquecimento. Ele vai se adaptando a usar o membro não lesado e esquece o outro. Um paciente, quando ele sofre um AVC, ele se isola. Ele fica, por mais que ele tenha melhorado um pouco, mesmo dentro de casa, ele acaba ficando, todo mundo vai fazer por ele, né? O familiar vai ajudar, as pessoas ajudam e ele acaba usando cada vez menos a parte motora, trabalhando cada vez menos, porque vai exigir dele esforço para usar aquele membro lesado. A roda de conversa também é uma rotina do grupo, né? E quando a gente se encontra, nós perguntamos para eles como passaram a semana, se tiveram alguma dificuldade. Eles trocam experiências, alguns já passaram por momentos mais difíceis, tiveram dificuldade e hoje já estão bem. Então é uma motivação para que eles continuem buscando ajuda, para que eles continuem com a autoestima. Nós fizemos também um passeio, né? Nós escolhemos um local aqui perto do município para não se tornar muito cansativo para eles. Isso também eu acho que facilita a aceitação deles, a insegurança ainda que eles têm de sair do município. Então, sendo um lugar mais próximo, eu acho que facilita sempre. E depois dessa caminhada, o café da manhã, que também era uma coisa que eles tinham dificuldade de se alimentar perto das pessoas, insegurança de chegar lá e pedir ajuda para alguém, mesmo que a gente sempre se dispõe a ajudar. E eu acho que foi muito significativo. A cada dia que passa, a gente vem percebendo que está tendo muito ganho com essas atividades. Esse receio que eles tinham de eles mesmos se isolarem, a gente conseguiu fazer com que eles mudassem. Então, eu não vou em tal lugar porque eu tive um AVC, eu manco, né? Eu não vou conseguir usar meu braço, eu não vou mais subir no ônibus. E a gente conseguiu dar essa segurança para eles, que mesmo com um pouco mais de dificuldade ou precisando de uma ajuda de alguém, eles podem. Eles podem voltar a ter vida social, eles podem voltar a fazer as atividades que eles faziam antes. Não conseguia andar, essa perna eu arrastava um sapato por mês, aí o sapato gastava tudo, né? Eu parei de comprar sapato. Eu adoro vir. Não vejo a hora que chega o dia. A gente não vê a hora que chega o dia de vir aqui.
pensa que a vida ficar em 4 paredes dia e noite, dia e noite, dia e noite, não é vida, isso não é vida, né? Não é melhor se cuidar? Melhor se cuidar do que ficar em cima de uma cama. Cria-se um vínculo, acho que de ambas as partes, né? A gente deposita um amor muito grande no que a gente faz, um amor muito grande neles, e eles acabam percebendo isso também, né? E permite a gente desafiar eles. Eles se sentem mais seguros com a gente. O carinho que a gente passa para eles, eu acho que é muito importante. Eu acho que esse vínculo, como eu falei, é fundamental para o desenrolar de todas as atividades. Eu acho que se isso não existisse, a gente não conseguiria nem metade do que a gente conseguiu com eles até hoje. A importância do grupo é justamente isso, a gente trabalhar a integralidade do cuidado a esse paciente. Não só controlar a pressão dele, não só fazer a fisioterapia, não só fazer a fono, mas você cuidar dele como um todo. E que acaba estendendo também a casa deles, a vida deles, né? Então, em alguns eventos, a família participa também, e assim a gente consegue trabalhar o paciente com toda a integralidade que o SUS exige da gente. E com equidade, que uns precisam um pouco mais, outros um pouco menos. Eu acho que essa é a ideia do SUS. É a gente trabalhar a pessoa como um todo, mas da mesma maneira individual. Você tem que pensar em cada um como uma pessoa única.